o que é belo, né? Eu conheço, você conhece a mim também, porque você sabe que eu sou artista como você em outras características, mas a essência é a mesma. E eu falava, não quero coordenar um grupo de oração, não, tem me chamado para coordenar um grupo de oração. Abria a palavra, vinha coisa de missão, eu falava assim, não quero coordenar um grupo. A minha oração passou a não ser mais como coordenador do grupo de oração. Eu rezava pela eleição, eu comecei a rezar, não quero ser coordenador, eu não sei o que você está falando, eu não quero. E a gente não pode nem falar isso, porque fica parecendo pretensão, acha? Eu estou achando que uma vou cair em mim, não é? Então, até esse cuidado da vaidade, eu falo, não é nada disso. Ai, meu Deus. E aí, teve a eleição do grupo e nada aconteceu. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, não era nada, coisa da minha cabeça. Graças a Deus, passou uma semana. O pessoal me ligou, olha, seu nome está cotado. Você reza, vem a mim, vou rezar. Só vou dizer para vocês, como eu já tinha no coração esse amor, como eu já imaginava antes que algo o Senhor queria de mim maior, eu amei desde o início essa missão. Eu não posso ser hipócrita e dizer para você que eu queria, porque eu não queria, mas eu amei, tem diferença. Quando me falaram, olha, eu estou ligando porque você foi escolhida, nós queremos que você reze, então eu digo o seu sim. E eu disse sim com o coração feliz, de verdade, porque eu tenho certeza que eu já amava vocês. Então eu queria ver o rosto de vocês. E a noção tocou meu coração no início do ano, já pegando fogo. Eu falei assim, como eu vou aposentar se eu não conheço? Então eu vou nos ministérios. Comecei a visitar. Alguns eu já fui, outros ainda não. Vou chegar lá no seu ministério, porque eu quero ouvir você, quero falar, quero estar junto, quero me colocar ali à disposição. Gente, que é árduos, porque eu tenho família, eu tenho trabalho, eu trabalho o dia inteiro, tenho família, tenho minhas atividades, mas eu quero, em nome de Jesus, passar esse amor que o Senhor pôs no meu coração para cada um de vocês. E isso, eu falo para você, isso é Deus quem dá. Não que eu sou boa, porque as borboletas me levam longe. As borboletinhas me tiram sempre fora. Sempre. Assim como essa ovelha, na verdade, eu fui resgatada do abismo lá na minha conversão. As borboletinhas hoje não nos levam, talvez, para um abismo, porque a gente reconhece logo que saiu atrás da borboleta, não é? A gente já recebe. A gente sabe quando uma coisa aconteceu que me tirou o foco e a gente pede socorro. E hoje o Senhor me põe à frente para dar esse socorro com esse cajado. A Maria Ivone dá o socorro para nós. O nosso estadual dá socorro para nós. O nosso nacional, que é o Tassiano, dá socorro para nós. Então, irmãos, nós estamos juntos na missão. Então eu queria a gente se identificar. Eu queria que você olhasse. O desenho é louco, né? Não seria louco porque não é nada comércio, mas o que Jesus está fazendo ali? A logo, né? O desenho da passagem tem Jesus com 3 ovelhas. Uma nos ombros, uma deitada e uma em pé. Eu penso, rezando, coloquei isso em oração para nós, que a ovelha ferida está nos ombros, quando nós não conseguimos. A ovelha cansada, aos pés de Jesus, e a disposta em pé, esperando ele falar o que tem que fazer. Mas, o que seria então uma ovelha ferida? Para a gente se identificar e cuidar também, quando vai para o nosso grupo de oração, o nosso ministério de música mais sensível, olhar para aquele irmão e fazer curar. Essa ovelha ferida traz no coração traumas, problemas interiores ainda não resolvidos, que refletem no seu trabalho de servo. Falando entre nós,
velha na renovação, tudo bem? Tudo bem, não sou velha não. Espírito não tem idade, tá? Por favor. Mas aí, a gente vai trabalhando no grupo, e aí essa ferida, ela aparece por algum motivo, em algum momento da nossa vida adulta. Eu tenho clandestinamente o Ministério de Cura, mas eu nunca vou estar lá, porque o meu chamado maior é aqui. Então as formações, tudo que eu participo é artistas, né? Mas o Senhor, quando a gente se abre, Ele revela em nós outros dons e outros caminhos, graças a Deus, principalmente para o artista. E aí, nesse Ministério de Cura, muitas vezes, conduzindo a oração, trabalhando fora, as pessoas pedem, às vezes que eu vá trabalhar, conduzindo a oração somente, não cantando, eu vou. E lá a gente enxerga como somos miseráveis, como às vezes, mesmo servos têm feridas que se abrem por causa da infância, e é causada por alguma situação que aconteceu e revelou-se aqui. Você já está bem, está em pé, foi curado muito, mas em algum momento vai acontecer alguma situação e você vai descobrir que tem alguma coisa ainda ferida. Enquanto isso não sara, a gente acaba sendo, às vezes, empecilho do ministério. Então nós precisamos pedir sempre, na nossa oração: Senhor, cura as nossas feridas. Senhor, eu sou teu, eu estou aqui, está difícil, mas eu tenho essa fraqueza. Eu gosto de beber demais, eu gosto de ver pornografia. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Eu tenho tentação para o adultério, tendência ao adultério, né? E eu não sei qual é a grande provação, a sua borboleta. Mas existe. E se ela existe, você é uma ovelha ferida. E ela precisa de cura. Para essas ovelhas, em oração, o Senhor me disse, quem se abrir esse Deuteronômio 1, porque às vezes ali não vai dar para ver. Deuteronômio 1, na verdade, de 3 a 31, mas eu peguei só esse versículo, eu quero só que você marque aí. Para nós, quando estamos na condição de ovelha ferida, e para nós, como pastores, veja que a gente ora é ovelha, ora é pastor, né? Para essas ovelhas, o Senhor pede especialmente a nós, e pediu a mim, e eu partilho com vocês. Quando eu rezava, eu pedi ao Senhor direcionamento, como conduzir, como falar com as ovelhas feridas. O Senhor nos deu. Eu vou ler aquele versículo, mas marque aí na sua Bíblia, porque você hoje pode ser só ovelha, mas a hora que você tiver que agir como pastor, essa é a ordem de Deus. Dai audiência aos vossos irmãos e julgai com equidade as questões de cada um deles, com o seu irmão ou com o estrangeiro que mora com ele. Não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se uma questão vos parecer muito complicada, trazeis diante de mim para que eu a ouça. Palavra do Senhor. O Senhor falou isso ao meu coração quando eu perguntava sobre a ovelha ferida, perguntando o que fazer. E eu passo a você, porque no seu ministério, o seu ministério tem ovelha ferida. Você ou um irmão pode estar nessa condição hoje, amanhã não, outro dia sim, nós não sabemos. O que fazer? Olha, não julgar. Jesus fala aí para nós. Dar audiência, quer dizer, ouvir este irmão. Acolha com a sua oração no silêncio às vezes. Marque um dia, senta com ele. Fala, irmão, o que está acontecendo? Olha para ele com amor de pastor. Se você não é coordenador, identificou, fale com o coordenador, peça para o coordenador receber, porque é o que o Senhor nos pede. Dar audiência com equidade as questões de cada um deles. Não fareis distinção de pessoas. Então, se às vezes é um servo difícil, no ministério de vocês não tem servo difícil, né? Não tem, eu sei que não. Lá no Decanato do Norte tem. Aqui não tem.
Aí, a gente, sabe que é aquela coisa que você vê um mendigo na rua, você muda de lado? Você vai na rua e vem um mendigo bem daquele, na sua direção, você fala, ah, eu vou pra cá, para não ter que nem falar nada pra ele, né? A gente faz isso. Às vezes a ovelha querida vem pedir socorro e a gente corta o caminho e não ajuda. Mas o Senhor pede, irmãos da audiência, ouve, tanto pequeno como grande, não faça distinção de pessoas. Porque se ele é difícil, ele precisa ser, às vezes o servo é insistente, é difícil, você falou já 1000 vezes a mesma coisa. Aquele irmão que você gosta de conversar, porque nós artistas, além de tudo, somos conselheiros, não é? Todo mundo gosta de falar com a gente, né? E não é só aqui não. No trabalho, eu sou funcionário público, sou economista, trabalho nos Correios, na área de vendas, né? Fico parada aqui no gabinete. E aí, a minha sala, eu podia colocar lá na frente um cartazinho assim, confidências, né? Confissão não pode pôr no seu padre, mas assim, confidências, conselheiro. Por quê? Gente, a gente pensa que é só aqui no grupo, mas você é artista e tem a sensibilidade, tem esse chamado de ser pastor também fora. Garanto que você tem inúmeros amigos que adoram conversar com você e te ligam lá de madrugada, passar horas no telefone, principalmente os jovens, né? Eu não gosto, ninguém vem cá depois das 10h30 da noite, porque minhas crianças estão tudo dormindo. Aí acorda, aí não perereca, né? Mas quando é jovem, meia-noite é cedo, liga e fica lá 2 horas, né, no telefone, agora ele paga um pouquinho ainda, né? Uma ligação. E aí? Isso é dom. E aí quando alguém me pedir socorro, eu só que aquela pessoa já falou 500 vezes para aquele amigo, olha, eu acho que você tem que fazer assim. Você está dizendo, eu já te falei, não faz isso de novo. E ele faz de novo, então você não tem mais paciência. Eu já cansei de falar, tem uma amiga que eu falo, olha, calma, você vai arrumar o marido. Vai, mamãe. Aí passou 2 anos, ela continua com a mesma, né, a mesma angústia. 2 anos, não é 2 dias, né, gente? E ela tá, né, 30 anos, e aí ela falou, mas escuta, até eu morar no noivado, casar e ter filho, como é que vai ser? Eu sou velha. Aí eu já repeti várias vezes, né? Velha nada. Antigamente, 16 anos casava, hoje casa com 40, não tem problema. Também para ter filho, hoje em dia tem toda uma, né, a ciência, graças a Deus, a inteligência que Deus dá para os médicos, sabe? Possibilita, né, ter filhos mais velhos. Falo tudo conforme, reza, ela chama. Aí passa um tempo bem. Mas, gente, a gente tem que continuar insistindo com esse dom. Deus não desiste de nós. Essa ovelha precisa de ajuda. Até quando ela conseguir sair do meu cajado. E não é só no nosso ministério de auxiliares, é fora também. Então essa passagem que Deus fala, ouvir o pequeno, sem temor de ninguém, porque o juiz é de Deus. E ouvir sem julgar. Como é difícil isso. Não é? Ouvir sem julgar. E só ouvir então, você consegue? Quem que gosta de falar pouco aqui? Difícil artista falar pouco, hein? É muito difícil só ouvir, mas às vezes a nossa missão é só ouvir, não é dar a solução do problema. Eu falo isso com meu marido às vezes, né? Eu chego em casa e começo, porque estava difícil, porque não ouve, porque eu falei isso, ninguém escuta. E aí eu lá no trabalho, eu estou com problema no trabalho, e ele quer trazer a solução para mim. Acho que você devia chegar lá, bater na mesa e já resolver tudo, porque eles estão folgando. E aí eu falo assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer nada, só escuta. E aí quer me dar a solução. Fala do homem também, que o homem adora fazer isso, né? A mulher que fala, o homem quer dar a solução, né? Mas às vezes a gente tem só que ouvir. Eu também erro muito, eu fico querendo resolver o problema dele. Não é uma troca, é uma beleza. Mas, se você pegar uma questão muito difícil e complicada que o Senhor pede para a ovelha ferida, leva para Ele. Não cabe mais a nós. Como é que a gente faz? A gente leva para Ele numa oração ao Santíssimo, com o Pai.
isso, com o sacerdote, coordenador do grupo, coordenador diocesano, nacional, mas não é mais seu problema. Mas antes, dê audiência, ouve e acolhe. A ovelha cansada, que é aquele outro que está deitado aos pés do Senhor, não tem mais ânimo, mas continua servindo sem o vigor do Espírito Santo. Está sempre reclamando e por grosseira, acha que tudo está bom do jeito que está. Tem alguém assim? Você conhece alguém assim? Não precisa responder, né? Mas pensa. Eu, às vezes, sou assim. Com preguiça de me mandarem fazer alguma coisa, às vezes eu falo assim, tá bom assim. Deixa assim mesmo. Né? Pra que mexer? Não, o time que está ganhando não se mexe, não, deixa assim, não é? Essa é a ovelha cansada. E aí, a gente não quer fazer nada, não, a gente reclama pra caramba ainda, né? Poxa, ministério, a gente quer fazer um ensaio, quer criar uma peça de teatro, fulano nunca pode, fulano não tem horário, fulano isso, fulano aquilo, quer tirar uma música nova, a gente quer marcar ensaio, quem vai? A gente reclama. Aí quando marca, você fica dormindo, com preguiça, não vai. Ah, também não vou agora, tá cheio de milímetros, né? Também não vou, quando eu marquei meio foi, agora também não vou. Isso é a ovelha cansada. O que falta nessa ovelha? O Espírito Santo. O que nos dá vigor para acordar às 6 horas da manhã para ir para o encontro? O que nos dá vigor para criar algo, para abrir o coração à inspiração, para criar canções, para criar teatro, para você chegar e acolher com um sorriso, mesmo estando com o coração em frangalhos, é o Espírito Santo. Os nossos grupos de orações têm, hoje, nosso coordenador vai falar muito disso, tem que ter a nossa cara. Por quê? Sem desmerecer os outros ministérios, nós sabemos que todos têm sua importância e muita importância. Mas o nosso chamado é estar à frente do grupo. E ali, eu não posso ser uma ovelha cansada. Porque eu vou mostrar para o irmão que chegou, que está muito ferido, precisando de ajuda, que eu estou cansado, que ele não importa para mim. Sem querer, é isso. Então, o nosso grupo de oração precisa de ovelhas com o Espírito Santo. O que o Senhor fala na minha oração por essas ovelhas está em 1 Tessalonicenses 5, de 13 e 14, versículo 13 e 14. Quer abrir? Pode abrir. Diz assim: tende para com eles singular amor, em vista do cargo que exerce, conservar a paz entre vós. Pedimos, porém, irmãos, corrigir os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, tende paciência com todos. Essa última é bem difícil, ter paciência com essas ovelhas. Porque a gente tem vontade, sabe por quê? Sabe a tecla delete? Nós temos vontade de deletar o irmão que está assim. Às vezes você fala, você exorta, você faz correções, você ama aquele irmão, você não quer perder, mas você olha para ele, você vê, né, que ele está morno, que ele está apagado, que ele tem muito mais para doar como artista cristão, que ele pode ser melhor, e ele não anda, ele não age. Você vê onde ele está errando, você aponta, olha, suas borboletas são essas, e ele não consegue. Nós temos servos saindo, artistas saindo dos nossos ministérios, porque estão mornos, porque começaram a achar que o mundo é legal, que as coisas do mundo são bacanas, que era muito exagero viver tão certinho para estar à frente. E aí começa a dividir a barca, um pé lá e um pé cá, mas chega uma hora que a barca se afasta muito e você cai. E eu conheço de cadeira servos que ficaram muito tempo como ovelhas assim e caíram. Do meu grupo de oração, do meu ministério de artes, que não voltaram, pior de tudo. Pessoas de lideranças, pessoas que eram formadores da música dentro da nossa igreja aqui, que foram atrás das borboletas, só que nenhum cajado conseguiu tirar.
anos. Então, o que é que o Senhor pede a nós? Paciência, encorajar os tímidos. Não tem também aqueles que estão, que a gente pensa que está cansado, aí você vai conversar, você dá audiência para ele, né? Aí você descobre que ele não está cansado, que ele é tímido, que falta só um empurrão. E às vezes a gente julga achando que essa ovelha, ela está morta, e ela é tímida, e tem diferença. Por que da importância que o Senhor nos coloca nessa visualização, né, da ovelha deitada? Porque às vezes ela está com um fio para ficar em pé. Ela pode estar precisando de uma palavra para ficar em pé e estar de prontidão, mas aí ela não consegue. Então, também nós, com o nosso amor, que a palavra fala em Tessalonicenses, o amor que nós temos que ter, nós vamos olhar para este irmão e dizer: olha, tudo bem, você precisa de um tempo, então você busque oração, busque, né? Vai revigorar sua fé, mas o ministério está aqui e você volte. Não perca essa vida, mas faça a sua parte também, não tem como obrigar. Muitos decidem ir por conta própria, ou porque acham que estar aqui na música católica ou na arte cristã, que dentro da igreja católica é bom. Começa a querer glórias para si e não para o Senhor. Isso começa a fazer falta. Essa ovelha mornou, né? A gente pode dizer mornou, não existe esse verbo. Ela está morta, mornou, e ela logo começa a sentir falta de aplauso para ela, e aí ela busca outras coisas. O que é que causa isso também? O pecado. A pessoa começa a ter uma vida sexual e continua no ministério escondido, fazendo isso, vai esfriando. Gente, não tem explicação. A única fonte de nós esfriarmos é a distância que estamos do Espírito Santo. Se um servo do seu ministério se afasta, ele esfriou do Espírito Santo e com certeza está em alguma situação de pecado. Não vamos julgar, mas precisamos cuidar, trazer de volta. Não é deletar esse ser, é trazer de volta. Olha, você é importante, eu preciso de você, você é querido, você tem tantos talentos, por favor, retorne para nós. Nós precisamos de você. A sua voz é linda, o seu olhar que você está interpretando ali é maravilhoso, você dança divinamente. Deixe, busque uma confissão, deixe essa situação que você tem em volte. Essa é a nossa missão. Como pastores, nós temos essa missão. E aí temos então a terceira ovelhinha lá, desse mote, né, da nossa moção, que é a ovelha em prontidão. É fiel às ordens do pastor, ajuda em tudo e tem nos lábios sempre alegria e louvor, mesmo em meio às tribulações. Essa ovelha está cheia do Espírito Santo. Graças a Deus, os nossos ministérios têm mais essas ovelhas do que as outras. Mas, graças a Deus também, que às vezes nós somos mais essas ovelhas do que as outras. Porque nós somos as três ovelhas em muitos momentos. Por isso que eu digo que ora nós somos ovelhas e ora nós somos pastores. Gente, essa passagem eu queria falar com vocês sobre essa ovelha, as ovelhas que estão já encorajadas. Eu queria que você abrisse e grifasse, porque na maioria das vezes, graças a Deus, nós estamos assim. Eu quero acreditar que você busque estar assim, que ainda que as borboletinhas te levem lá adiante, que logo você lembra disso, que o Senhor me colocou no coração, e eu tenho certeza que vai dar fruto em nós. 2 Coríntios 4, 16 e 18. É por isso que não desfalecemos, por causa do Espírito Santo, ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, o nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporcionará um peso de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Palavra do Senhor. Esta é a nossa palavra. Somos ovelhas que lembramos muito bem que
que nossa tribulação presente não é o que nos importa, porque nós focamos as coisas que não vemos. E se nós permanecermos assim, seremos muito mais tempo. Eu não digo que nunca você vai ser uma ovelha ferida, né? Em alguns momentos talvez você precise de cura, mas a maioria das vezes somos ovelhas com este Espírito do Senhor, de Cristo ressuscitado, um Cristo que olha para nós, que sopra no nosso ouvido aquilo que Ele quer, aquilo que Ele precisa, o que eu devo falar, o que eu devo fazer. E Ele fala conosco porque Ele é vivo. E se você hoje não ouve o Senhor, de alguma forma você precisa buscar ajuda, busque a oração, busque os sacramentos em especial, os sacramentos, a oração, a confissão, busque o jejum, busque comunhão, adoração, porque nós, ministros de música e artes, não podemos ficar longe da oração. Sabe que nós somos vistos muitas vezes como pessoas que não têm compromisso com a oração? Você sabia disso? Você sabia que o nosso ministério muitas vezes é criticado porque a gente não consegue passar 2 horas intercedendo por uma missão quando é nos confiada, por exemplo, quando faz corrente de oração, e eles criticam porque os artistas não conseguem rezar. E é mentira. Cabe a nós, artistas cristãos da renovação carismática católica, olhar para esses ministérios com a nossa ação, não com um olhar de julgamento, dizer na nossa oração, na nossa fidelidade, no nosso compromisso, que eu sou ministro de oração. Os ministros que estão na animação precisam curar os corações com a música que você leva. A sua arte católica tem que olhar nos olhos daquele irmão e expulsar demônios, porque esse é o nosso ministério, assim como o ministério de cura faz. Nosso ministério é arte, mas a arte católica, não é uma arte humana, é uma arte católica, da igreja. Não foi inventado pela renovação. Nós vamos ver isso à tarde, vou falar muito disso. O que os 2 papas, João Paulo II e o Papa Bento, têm dito para nós sobre os artistas. Então, gente, essa missão, queria deixar aqui só parado ali para a gente contemplar enquanto finalizo aqui. Sim, eu queria só finalizar falando dessa passagem de Pedro. Vocês percebem uma coisa? Por que eu li ela inteira? Pedro falou, Jesus perguntou 3 vezes, não foi? Jesus perguntou a primeira e a segunda vez para Pedro e percebeu que a resposta de Pedro foi tipo assim: Jesus, somos amigos. Quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, somos amigos. Nas entrelinhas é isso. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, perguntou pela 3ª vez, e na terceira pergunta que ele fez, ele perguntou assim: Pedro, tu me amas? Mas ele já perguntou no mesmo nível de Pedro. Ele perguntou para Pedro: tu és meu amigo? Nas entrelinhas. E Pedro se entristeceu. Por quê? Porque daí Pedro pensou: por que ele pergunta de novo? Por que ele pergunta se eu sou amigo? Sabe tudo, sabe que eu amo. E ele se entristeceu. Por quê? Porque honestamente